Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós vamos abrir as comprinhas que eu fiz no Esquenta Prime Day da Amazon. E aí nós temos um pacotinho com um livro e uma caixa com alguns livros. Falando um pouco, né, sobre o evento de promoção em si, não achei que tiveram, nossa, promoções de livros excelentes. Mas isso muito para os livros que eu leio, que eu gosto de ler, que eu gostaria de ler. Talvez outros gêneros, né, tenham entrado em promoção, mas aí como eu não pesquiso sobre, não vou saber dizer. Mas para os livros de fantasia que estão na minha wishlist, não tiveram muitos que entraram em promoções boas, tipo livro por R$ 20, R$ 25, não teve. Mas eu já entendi que os livros estão caros, se você quiser ler, você vai ter que comprar caro. E aí, é isso, comprei, estão caro mesmo. Assim, na teoria, tinha algum desconto ali no preço de capa e tudo mais, então saiu mais barato do que se eu fosse comprar numa livraria física, mas não foram livros exatamente baratos. Exceto esse aqui, que eu achei que teve um bom desconto. E aí eu vou começar abrindo ele. Que é o livro Caraval. Gente, eu tenho o volume 3, que é o finale, se não me engano, ele tá aqui na mesa, vou pegar para vocês verem. E aí, eu quis, né, comprar esse primeiro porque eu quero começar a ler. Ele tem uma edição bem bonitinha, tá? Ele é lançado pela Gutenberg e ele tem 347 páginas. Aqui já começa os agradecimentos. Folha vermelha. E aí, eu não sei muito sobre esse livro. Só acho que é um livro baseado em circo, e que é um jogo, e que a gente é feito de idiota no final. E aí, enfim, né? Quis ler, quero muito conhecer, eu nunca li nada dessa autora. Os inícios de capítulos são assim. E aí, falta para eu completar o lendário, tá? Porque o que eu tenho aqui é o volume 3. Então, eu tenho o volume 1, que é o Caraval, e o volume 3, que eu já tinha comprado. Não foi em evento de promoção, não. Foi aleatoriamente na Amazon. E aí, eu comprei ele, e aí eu comprei o volume 1 agora. Vamos ler um pouquinho do que tá aqui atrás, que não é muita coisa. Uma competição lendária, um romance hipnotizante, um vínculo inquebrável entre duas irmãs. Aqui tem tipo um convite, né? Válido para uma pessoa, deve ser usado uma única vez para ter acesso ao caraval. Os portões principais serão fechados à meia-noite. Quem chegar depois não poderá participar dos jogos, nem ganhar o prêmio deste ano, ter um desejo realizado. Muito interessante, gente. Muito interessante. A gente tem umas cartas aqui no início do livro. É uma história que eu estou muito ansiosa para ler e conhecer. E aí, vamos ver, né, se eu consigo comprar o volume 2 e ler, quem sabe, ainda esse ano. Mas não tenho muita expectativa de ler esse ano exatamente, mas ano que vem, provavelmente sim. Os anos de espera acabaram. A jovem Scarlett finalmente recebeu o tão esperado convite para participar do Caraval, um evento lendário que ocorre uma vez por ano e que conta com a participação do público. Acontece que ela e sua adorada irmã mais nova, Donatella, vivem sob a tutela de um pai tão poderoso quanto cruel, que nunca permitiu que as duas saíssem da pequena ilha onde moram. E, como se não bastasse, o pai prometeu a mão de Scarlett para um conde. O casamento arranjado faz com que ela perca as esperanças de participar do caraval. Ao perceber a frustração da irmã, Tela se alia ao misterioso marinheiro para levar Scarlett ao local do jogo. Mas assim que as duas chegam, a caçula é sequestrada pelo organizador do evento. Ao que tudo indica, o jogo desse ano irá girar em torno da irmã de Scarlett. Vence quem encontrar Tela primeiro. Gente, tenho muita expectativa para ler esse livro. Eu acho que a maioria das pessoas já leram, né, galera que gosta de fantasia, mas eu ainda não li. E essa edição é belíssima. Então, está aqui, está comprado. Ele ficou mais ou menos na faixa dos R$ 30.
E o preço dele é mais ou menos 45, por aí. Então, foi um desconto bom, assim, foi um dos livros mais baratos que eu comprei, tá? Foi ele nesse esquenta, sabe? E agora nós vamos pra caixa, né? Que é esse trombolho aqui. E aí a gente vai abri-la. Uau! Vamos então para o que interessa, gente. Deixa eu pegar os dois que é Quartasa, nessa edição capa dura, com corte trilateral. E eu comprei também Chama de Ferro, que é o volume 2, né, dessa saga do Imperiano. Também capa dura e com corte trilateral. Gente, essas edições são belíssimas. Eu tenho a pretensão de ler Quarta Asa em algum momento, né, da minha vida. Não queria ler esse ano porque eu gosto de ler séries completas. E, né, a gente sabe que Dona Rebeca não tem previsão para lançar o quarto livro. Eu acho que serão 5, se não me engano, tá? Se nada mudou, até da última vez que eu vi as notícias do último literário, seriam 5 livros. Então eu não tinha pretensão de... Uau, me com marca-página. E um pôster. Não creio, calma. Eu acho que é do universo onde se passa o livro. E aí, como eu ia dizendo, eu não tinha pretensão de ler Quartaz esse ano. Eu queria ler somente quando a série estivesse completa. Porém, contudo, todavia, entretanto, no clube, né, do Starbook, que é um clube de leitura gratuito que eu participo, organizado pela Jennifer de um sonho literário, Quartaz vai ser lido, né, vai ser uma leitura coletiva. E aí, eu resolvi ler com o pessoal. A diagramação é assim. E, enfim, né? Comprei, está aqui e será lido. O primeiro volume. Acho que o segundo em diante, eu vou esperar a série ser finalizada para ler, né? Mas esse primeiro volume eu acho que eu vou ler com o pessoal. Eu acho que vai ser muito interessante a gente debater sobre. Gente, uma história com dragões, né? É belíssimo, maravilhoso. A diagramação é assim. Gente, eu achei a diagramação um pouquinho ocupando a folha toda. Eu acho que deveria ser um pouquinho menor essa letra e ter mais margem. Mas tudo bem, né? Bem cheiroso, cheirinho de livro novo. Esse aqui não veio com marca-página. Triste. Ele vem com fitilho, né? Esse aqui, o fitilho é dourado e no outro, o fitilho é vermelho. Vamos lá um pouquinho da sinopse, apesar de achar que todo mundo já conhece Cortázar, porque isso aqui, gente, eu acho que todo mundo já leu. Mas eu vou ler um pouquinho da sinopse mesmo assim. Um dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia. Um cavaleiro sem o seu dragão é um homem morto. Violet, uma jovem de 20 anos, estava destinada a entrar na divisão dos escribas, levando uma vida relativamente tranquila entre os livros e as aulas de história. No entanto, a general comandante das forças de Navarre, também conhecida como sua mãe, durona como as garras de um dragão, ordena que Violet se junte às centenas de candidatos que buscam se tornar a elite de seu país, Cavaleiros de Dragões. O problema é que, quando você é menor que todos os demais candidatos, e certamente mais frágil que eles, a morte está apenas uma batida de coração de distância. Porque os dragões não se unem a humanos frágeis. Eles os reduzem a cinzas. Gente, é lindo demais. Lindo demais esse livro. Maravilhoso. Eles são livros bem grandinhos. Esse aqui tem 300... Não.
540 páginas. E, né, tanto Quartasa quanto Chama de Ferro é lançada pela Planeta Minotauro aí, que, né, conseguiu os direitos dessa história que foi muito hypada lá na gringa e já chegou aqui com altas expectativas. E por essa razão, são livros extremamente caros. E eu fiquei muito assim, compro, não compro, compro, não compro. Mas eu acredito que esse livro não vai baixar, sabe? Vão ser livros caros até mesmo depois de ter passado 10 anos do lançamento. Ainda vão ser livros caros. Então eu falei, gente, vamos comprar, tá? E aí, comprei, está aqui. Eu falei que o fitilho desse aqui era vermelho, mas não é, tá? É dourado também. Mas deveria ser vermelho. A sinopse desse não vou ler porque, né, é spoiler. Então não estarei lendo a sinopse. Mas teremos um vlog de leitura muito em breve, gente. Que pintura magnífica. E agora vamos para o segundo livro. Segundo e terceiro, na verdade. Porque só tem mais dois. E aí eu vou mostrar primeiro esse aqui, que é Destruidor de Destinos. E aí acabaram os livrinhos aqui. Esse é o terceiro volume, terceiro e último volume da trilogia Destruidor de Mundos. Eu já li os dois primeiros livros há alguns anos retrasado, eu acho. Ano passado não, ano retrasado, gente. E eu gostei muito desse livro, tá? Dessa história. O que acontece? O primeiro volume é esse aqui, Destruidor de Mundos. E o segundo é Destruidor de Espadas. Essa autora, né, dessa trilogia é a mesma autora de A Rainha Vermelha. E o que acontece? Eu gostei muito dessa história. Muito, muito, muito. Mas eu só li os dois primeiros livros porque eu imaginei que era uma duologia. A seguinte, entregando tudo com os marca-páginas que vem nos livros. Como eu disse, esse aqui é um selo da Companhia das Letras e ele tem suas 520 páginas, 530 na verdade. E aqui a gente tem uma vibe muito fan family, e que é a famosa família encontrada, que é uma das tropes que eu mais amo. Então, assim, eu tô muito ansiosa para essa finalização. O segundo livro, o primeiro livro eu acho que ele termina mais fechadinho, mas o segundo ele termina bem aberto. E é com uma cena de ação, então a gente já passa direto pra cá. E eu fiquei surtando sem a continuação dessa história. E aí, quando na época que eu terminei de ler, ele ainda não tinha sido lançado. E eu fiquei assim, Deus, por favor, faça a seguinte, trazer o terceiro volume, por favor. E aí eles trouxeram. Ele foi lançado em fevereiro de 2025. Só que ele veio com um precinho de R$70, né? Na Amazon, que eu acho que nas livrarias deve estar por volta de 80. Eu falei, não vou pagar R$80 num livro que a brochura é grande, mas não é um livro tão hypado assim. E aí eu esperei ele baixar um pouquinho de preço, mas ele ainda ficou ali na faixa dos 50. Só que eu quero terminar essa história porque daqui a pouco os detalhes já vão fugir da minha mente. Então, quero muito terminar essa história e vou ler ele muito em breve. Esse ano ainda, com certeza. E aí agora eu vou ler um pouquinho para vocês da sinopse do primeiro livro, para vocês entenderem do que se trata essa história. Em Destruidor de Mundos, nós temos um escudeiro sobrevivente de uma missão fracassada, um mortal fascinante, porém indecifrável, uma assassina tão eficiente quanto impiedosa, uma velha feiticeira dissimulada e repleta de segredos, e a filha de uma pirata, a última esperança de todos os reinos. Os heróis se foram, mas a batalha para salvar o mundo acabou de começar. E é muito legal que os livros da seguinte, todos eles vêm com esse gráfico de pizza com tudo que a gente vai ter nos livros. E aqui a gente tem, nessa maior parte, batalhas emocionantes, vilão cruel, portais mágicos, tensão romântica e escudeiro munido de chaleira. Gente, é um livro maravilhoso, tá? Leiam, leiam, leiam. Todos eles vêm com marca-página, né? Eu geralmente retiro dos livros. A escuridão se aproxima da esfera de Todala. Até a jovem Coraine consegue senti-la na pacata cidadezinha portuária onde mora.
Filha de Melissa, a maior pirata e contrabandista da região, ela passa os dias esperando uma oportunidade de ir para alto mar e desbravar os reinos mais distantes do mapa. Mas a mãe quer protegê-la a todo custo. O destino bate à sua porta quando Dom, um imortal, e Sorasa, uma assassina de aluguel, aparecem dizendo que Coraine é a última descendente viva de uma poderosa linhagem e a única pessoa capaz de deter uma força que ameaça destruir o mundo. Cansada de ver a mãe partir para novas viagens e deixá-la para trás, a garota aproveita a chance para ir em busca da própria aventura. E esse livro, gente, é repleto de aventura. A gente tem umas pitadinhas de romance, mas o romance não é o foco e é um romance bem slow burn. Nesse primeiro livro a gente não vai ter quase nada de romance. No segundo a gente tem mais um pouquinho ali, mais uma tensão e tudo mais. Mas é incrível. Leiam. Mesmo que você tenha lido A Rainha Vermelha e não tenha gostado, dê uma chance para essa história, porque ela é magnífica. Eu ainda não li Rainha Vermelha, mas depois de ter lido Destruidor de Mundos, quero muito dar uma chance para Rainha Vermelha, que é da mesma autora. E agora, para finalizar, eu comprei uma duologia. Uma duologia que foi lançada muito recentemente. O segundo volume foi lançado esse ano. E eu estou falando de Caçador Sem Coração e Bruxa Rebelde. Esse aqui é o segundo volume, é o livro 2 dessa duologia. E ele foi lançado esse ano. Então, o preço dele estava razoável ali na faixa dos R$ 30. E aí, eu aproveitei e quero muito ler essa duologia, gente. Eu já vi muita gente falando bem. E aí, tenho muita expectativa para esses livros, gente. São sensacionais. Eles são lançados pela editora Arqueiro. E eles têm... Esse aqui, na verdade, né? Tem 364 páginas. Veio bem cheirosinho. Gente, a folha é bem bonita. Tem esses desenhos de mariposas. Muito, muito, muito bonitos. E aí eu sei que é um caçador e uma bruxa. E aí eu já não preciso de mais nada pra ler, né? Pra mim já me conquistou aqui. E aí, a gente vai dar um pouquinho da sinopse. Os inícios de capítulos são assim. E nesse livro, na noite em que uma revolução derruba o reinado das bruxas, a vida de Rune muda para sempre. Agora, com a nova república no poder e bruxas sendo caçadas e executadas, a jovem precisa esconder quem realmente é. Durante o dia, ela finge ser apenas uma socialite fútil, mas à noite se torna a Mariposa Escarlate, uma vingadora que salva suas companheiras de magia. Porém, quando um dos resgates dá errado, ela tem que arrumar um jeito de despistar os perseguidores e conseguir a informação de que precisa. A solução é flertar com o belo e impiedoso Gildeon, um dos mais famosos caçadores de bruxas. Gente, eu gosto de livros de bruxa e caçador de bruxa. Porém, Patrícia de Serpente me deu uma leve decepcionada, que agora eu estou com um pouco de medo. Mas eu já vi muita gente falando bem desse livro. E assim, eu acho que vai ser bom, sabe? Acho que vai ser bom. Esse aqui, que é o segundo volume, também é lançado, obviamente, pela Arqueiro, né? E ele tem suas 407... Não, um pouquinho mais, na verdade. 412 páginas. Esses livros da Arqueiro, eu acho que eles têm uma curvatura muito agradável para ler, porque você não precisa fazer força para quebrar a lombada. Ele geralmente é mais molinho. Diferente dos livros da Alt. Eu não comprei nenhum livro da Alt dessa vez. Mas eu sei que essa é uma característica da Alt. E apesar de eu achar as edições da Alt muito bonitas, isso me incomoda um pouco de ser duro. Ao contrário desses aqui, que são bem flexíveis. Os da Planeta, como esse aqui é capa dura, ele não é tão flexível, mas é por conta da capa dura, né? Então, eu não tenho como falar, mas o outro da Planeta que eu tenho aqui também é bem flexívelzinho. Esse daqui da Seguinte, também, ele abre muito bem. Apesar de ser um calhamaço, ele abre extremamente bem. E aqui o da Gutenberg, né? Eu não leio muitos livros da Gutenberg, mas eles também têm uma boa abertura dos livros. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque essas foram
as minhas comprinhas do Esquenta Prime Day. Então eu comprei Caraval, Bruxa Rebelde, Caçador Sem Coração, Quarta Asa, Chama de Ferro e Destruidor de Destinos. Esses foram todos os livrinhos que eu comprei nessa promoção, que pra mim não foi tão promoção assim, mas que foram com certeza livros que eu queria ler e eu aproveitei. Muito cuidado para não derrubar todos os livrinhos que eu comprei nesse Esquenta. Não me arrependo de nenhuma compra, gente. Foram livros um pouquinho mais caros, mas todos eu quero muito ler. Então eu estou muito feliz com essa compra. Quero muito ler esses livros. Vai ter vídeo aqui no canal, com certeza, de todos esses livros, quando eu for ler cada um deles. E agora chegou o momento de dizer adeus, né, gente? Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui de unboxing, deixe seu like, que é muito importante. Se é a primeira vez que você está vendo vídeos aqui do Estante de Fantasia, inscreva-se no canal para você não perder vídeos novos. E se você já assiste os vídeos daqui, mas ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque é muito, muito, muito importante pro canal. E é isso, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!